você vai conhecer a história do atleta de stand-up paddle Jonas Lettieri, que está aqui em San Clemente, na Califórnia. Jonas venceu a morte e resolveu viver a vida de uma forma extrema. Jonas realizou o sonho de se tornar um atleta profissional depois de um acidente quando trabalhava como voluntário em uma igreja. Levou uma descarga elétrica de 13.800 volts. Um milagre o deixou com vida. Ficou 2 meses internado e teve que amputar as mãos. Eu costumo brincar que foi um tratamento de choque na minha vida. Deus mudou tudo, realmente. E assim, foram 13.800 volts durante alguns segundos ali, eu não sei quanto, mas eu fiquei recebendo essa descarga muito alta. Queimou os meus 2 antebraços, queimou as minhas 2 pernas. E foi assim um renascimento mesmo. Quando eu voltei do hospital, eu tive que reaprender a andar, reaprender a fazer tudo sozinho, né? Comer sozinho, me vestir sozinho, e, enfim. Toda a minha vida teve um restart a partir daquele momento. Mas graças a Deus foi um recomeço assim para uma vida incrível, assim, que Deus me deu a oportunidade de viver assim algo maravilhoso, realizar os meus sonhos. E é até engraçado porque algo tão ruim que aconteceu comigo, que foi a perda das minhas mãos, se tornou a porta de entrada para algo tão maravilhoso que foi a realização dos meus sonhos. Então eu não consigo nem ver como algo tão difícil, sabe? Quando eu tento lembrar do acidente, quando eu tento lembrar, eu vejo que foi algo que até me proporcionou, assim, um sorriso que eu jamais tive, né? Até porque, assim, foi a realização de muitas coisas que eu jamais tive acesso. Você acabou de voltar do Hawaii, da maior competição de stand-up, a travessia da ilha de Molokai até a ilha de Oahu. E o que essa competição representou para você? Para mim, o Molokai to Oahu Race sempre foi um grande sonho. Pô, dos mais distantes possíveis, assim, porque, pô, do Brasil pro Hawaii, para Molokai, e, sabe, é uma competição muito cara. Envolve uma estrutura gigante, barco de apoio, hospedagem em todas as ilhas praticamente, Molokai, Maui e Oahu, porque a gente vai para Maui primeiro, enfim. E sempre foi muito distante para mim, só que sempre foi algo que eu sempre fui apaixonado pelo mar aberto. O Open Ocean pra mim é o meu lugar, meu refúgio, sabe? E desde muito novo eu faço isso, eu pego minhas pranchinhas, vou lá pra fora e essa prova, Molokai to Oahu, ela representa isso. É o Open Ocean absurdo, é uma prova de 54 quilômetros, né? Mais ou menos 54, são 32 milhas, de uma ilha para outra, de um dos canais mais profundos do mundo. É um canal tão insano que é conhecido como Canal dos Ossos, né? Quando eu vi a primeira vez essa prova, um documentário, eu falei, cara, eu preciso fazer isso, é o sonho da minha vida fazer isso. Só que, né, distante ainda. Até que eu conheci, né, o meu treinador aqui nos Estados Unidos, que é o Anthony Vella. Ele falou, cara, a gente devia fazer o Molokai. Eu falei, pô, a gente devia fazer o Molokai, mas como? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar nisso. E poucos meses depois ele já me mandou um e-mail, cara, tamo dentro. E é uma competição muito selecionada. Você precisa ser convidado, ou você precisa, participar de um sorteio para entrar na prova, para depois ter toda a estrutura. Então foi algo muito difícil, mas que quando se concretizou, cara, eu lembro que quando eu cheguei em Oahu, né, depois de remar, cara, toda aquela distância, com ondulações muito grandes, o vento forte, e ver, né, realizar o meu sonho, que é ir para a ilha de Oahu remando. Só consegui fechar os olhos assim, abrir os braços e agradecer a Deus. Fora do Brasil, Jonas participou de competições como a Payette River Games, que reuniu os maiores remadores do mundo, e a Waterman's Festival, que aconteceu em Huntington Beach, na Califórnia. Eu sei que, além do stand-up paddle, você domina o skate, ciclismo, sandboard. Cara, qual que é o segredo? O que te leva a encarar tantos desafios? Acho que vencer os desafios, né?
Durante muito tempo na minha vida, assim, eu tive muito será. Ah, será que eu vou fazer isso? Ah, será, sabe? E hoje em dia não existe mais isso. Será não existe mais. Vou fazer. E eu sempre amei muito esportes, todos os tipos de esporte, assim, né? Eu amo esportes radicais. Skate, surf, o que for de adrenalina, assim, eu amo muito. E eu acho que esse sentimento mesmo de saber que você pode se desafiar a cada dia e pode evoluir a cada dia e se divertir cada vez mais, né? Porque é o principal, né?